A seguir, esporte. Alô, amigos telespectadores, o nosso abraço. Estamos de volta. O programa de esportes da sua TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD, está no ar. Junto conosco, TV Coprel, em outros 47 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. Você pode nos acompanhar também pelo aplicativo do seu celular, tvpassofundo.com.br. Mundial chegando praticamente à sua fase final. Semifinal no meio de semana e a finalíssima no próximo domingo. Fluminense representando o futebol brasileiro. Quem diria, hein? Foi desacreditado para o Mundial. Renato Portaluppi fez o que sabe, incentivou os jogadores do Fluminense e está aí, partindo praticamente, beliscando praticamente um título mundial interclubes. Que maravilha para o futebol brasileiro e o futebol gaúcho, que é representado pelo Renato Portaluppi. Volta o Campeonato Brasileiro de Futebol no próximo final de semana. Internacional joga em casa no sábado contra o Vitória. Jogo de 6 pontos, minha gente. É, jogo de 6 pontos. Porque o Internacional e Vitória estão com 12 na tabela classificatória. O Vitória leva no saldo, é o 16º, e o Internacional o 17º colocado. Na Série A2, o Aimoré continua sendo o líder absoluto, derrotou o Internacional de Santa Maria por 1-0 e somou 25 pontos. Aimoré e Gramadense são líder e vice-líder, mas ambos têm um jogo a mais na tabela classificatória. Tem 10 jogos contra 9 das demais equipes. Aimoré, portanto, com 25, Gramadense com 21. Seguidos do Veranópolis, que venceu o Gaúcho aqui no estádio da Arena BH no último final de semana, fez 18 pontos. Ele fez 3-2 em cima dos treinados do Juca Antonello, novo treinador, o filho do consagrado jogador de futebol que foi o Roberto Antonello. Internacional, como disse, é o quarto colocado com 16, dividindo também essa posição com o Passo Fundo. O Passo Fundo, que foi a Santa Cruz do Sul, vencia por 2-0 já a 20 do segundo tempo e acabou cedendo resultado até certo ponto adverso. 2-2 contra o Futebol Clube Santa Cruz. Internacional divide com o Passo Fundo com 16 pontos, quarto e quinto lugares. O Bagé empatou no final de semana, tem 15 pontos ao lado do Lajadense. Novo Hamburgo vem logo em seguida com a 8ª colocação. Novo Hamburgo tem 14. Esses seriam, se terminasse, logicamente, a fase classificatória até o presente momento. Nós temos ainda mais 4 rodadas a serem disputadas. O clássico da cidade está programado para domingo que vem, 3 da tarde. Pode ser o momento da reabilitação do Esporte Clube Gaúcho, como pode também ser a consolidação do Esporte Clube Passo Fundo entre os 4 melhores da competição. Quando eu falo 4 melhores, classificam-se 8, mas os 4 primeiros trazem a decisão para casa, para o seu território. Jogo será lá na Razão Info, Vermelhão da Serra, conforme disse, domingo que vem, e a presença do público torcedor é marcante, é muito importante. Vamos dar o troco, vamos dar a resposta aos abnegados do nosso futebol. Esporte Clube Passo Fundo e Esporte Clube Gaúcho. São dirigentes que dão o sangue praticamente, dão o seu tempo e botam o din-din também para funcionar o Passo Fundo
e o Gaúcho. Então vamos todos ao clássico, né? Esperamos que isso efetivamente aconteça no próximo domingo, lá no Vermelhão da Serra, no Razão Info. Agora, um detalhe é que a BA UPF defende o título nos Jogos Universitários Gaúchos. Sábado de frio e de festa pasfundense em Santa Maria. A gente volta trazendo também no programa de hoje Beto Oliveira, o Carlos Alberto de Oliveira, que é um dos responsáveis pelo andamento do Vila Nova Independente. Conosco, o repórter de todas as ocasiões, que traz a sua saudação aos telespectadores. Está lá em Canoas e traz a sua mensagem de otimismo no programa de hoje. Dantas, é com você. Aquele abraço, Jorge Antônio Guedes, meus cumprimentos aos telespectadores. E não gostei desse empate do Passo Fundo com o Santa Cruz. O Passo Fundo, ainda menos mal que tem tempo para se recuperar, mas tem que aprender a matar o jogo, ou seja, fazer 3-0. Já é a segunda vez que o Passo Fundo entrega 2 pontos num jogo que estava na sua mão. Não interessa a arbitragem, seja o que acontecer, não interessa. Está ganhando de 2-0, tem que partir e fazer o terceiro para matar o jogo. Mas só com a experiência, só com o tempo que essa equipe vai amadurecer. Vem bem na competição, mas já perdeu 4 pontos por estar vencendo de 2-0 e deixar o adversário empatar e automaticamente volta para casa com aquele gosto de derrota. A chance é agora, no Clássico. E no Clássico não tem favorito, seu Jorge. No Estádio dos Plátanos, a decepção maior foi a ausência do público mais uma vez, Carlos Dantas. Você que esteve lá trabalhando no jogo do Aimoré contra o Internacional de Santa Maria, como é que estava o público torcedor nesse jogo? Um bom público, um grande público, embalou de vez a equipe do Aimoré, surpreendentemente, foi uma equipe que vinha do nada, das cinzas, né? Por se recompôs, uma diretoria totalmente diferente da do passado, e a equipe está redondinha. O Inter de Santa Maria não é tudo isso, se não jogar um pouquinho mais, o Inter de Santa Maria não chega, porque me parece que faltou gás pro Colorado de Santa Maria no final da partida. Uma grande partida, os dois times muito bem armados taticamente, e o Paulo Henrique vem fazendo um belo trabalho na equipe do Aimoré. Não é à toa que está aí como líder, né? Isolado, para mim já está classificado com 25 pontos, e o problema todo é ter gás para a próxima etapa, seu Jorge. Enquanto a gente faz as manchetes do programa de hoje e observa alguns detalhes do andamento da Série A2, que é classificatória, estamos dividindo a bancada com o Carlos Alberto de Oliveira, que é o Beto do Vila Nova Independente. Ele incansavelmente está ali no computador, com a caneta na mão, fazendo anotações e trazendo a sua saudação, a sua mensagem também aos telespectadores. Fique à vontade, meu caro irmão. Um prazer enorme estar aqui de novo no seu programa. Jorge, Dantas, Fernando, que está com nós aí. Agradeço sempre o teu convite e estamos sempre à tua disposição para nós atualizar as atividades que o Vila Nova vem desenvolvendo aqui na nossa cidade e região. Muito bem, o bate-papo vai continuar depois do intervalo comercial. Um momento só. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Nossa presença é silenciosa, mas fundamental. Quando você está próximo de quem ama e também quando fica distante. Nos dias em que o melhor lugar é a sua casa e outros em que decide explorar o mundo lá fora. Abrindo janelas para novos horizontes e revelando um universo de possibilidades para conectar você com o que realmente importa. MHNet. Toque, conecte, viva. A Comercial Zafari sempre esteve presente na vida dos gaúchos,
São quase 70 anos de história crescendo ao lado das famílias, oferecendo qualidade, variedade e um atendimento que faz a diferença. Cada detalhe importa para tornar a sua experiência única, porque aqui, fazer o simples bem feito é a nossa essência. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo. Muito bem, amigos, senhoras e senhores, telespectadores, o assunto é esporte aqui na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Você pode nos acompanhar pela TV Coprel, em outros 47 municípios, além de contatar pelo celular no tvpassofundo.com.br e estamos ligados com o resto do mundo. Carlos Alberto Oliveira, o Beto do Vila Nova Independente, é o nosso convidado do programa de hoje. A primeira pergunta, Carlos Alberto de Oliveira: como está a situação do Vila Nova Independente momentaneamente? Olha, Jorge, agora é um período com muitas atividades, jogos, né, de várias competições que a gente tem, e está chegando também um período de torneios que a gente vai participar com a gurizada, né? A gurizada viaja tem um grupo que vai para o Rio de Janeiro, tem um grupo que vai para Xanxerê, aqui em Santa Catarina, também trabalhar. E sem falar nas nossas atividades normais aí do dia a dia, né? Então, um período bastante, com muitas atividades. Viemos aí para atualizar alguns resultados, algumas conquistas que nós tivemos, principalmente na parte do feminino, né? Essa primeira Copa Canarinho que está na tela aí, que as meninas foram vice-campeãs do estado. Esse a Copa Canarinho aconteceu em Erechim agora, o Ipiranga organizou, né? E nós tivemos a nossa equipe, essa aí que ficou vice-campeã, e também tivemos a equipe campeã, ou seja, a dupla ali foi as duas equipes do Vila. Aqui nós temos essa foto, Jorge, até vale a gente ressaltar, é um título importante para nós do Vila, né? Que é a nossa equipe adulto, feminino, que chegou à final da Série Prata nesse ano, né? Fez uma final excepcional lá contra o adversário na cidade deles. Saímos perdendo, eles viraram o jogo e nós viramos 3-2 e mantemos esse placar por um bom tempo. A final e infelizmente as meninas, por serem meninas mais novas aqui, as nossas, né, que a base de idade é de 17 anos, que são os meninos que moram numa casa aqui, elas acabando não conseguindo segurar a força da equipe adulta que tinha do outro lado. E com isso conquistaram uma vaga agora para disputar a Série Ouro nesse ano ainda, a equipe adulta. E elas também estão jogando o Sul Brasileiro, a Copa e também disputam o estadual. E aí temos desde a Sub-11 até a Sub-17. Essas mesmas meninas vão participar de competição a nível nacional, não é isso? Exatamente. No ano passado elas jogaram, as meninas Sub-17 jogaram pela Dergs de Tapejara. E a Tapejara disputou o Campeonato Gaúcho. Nessa disputa da competição gaúcha, eles ficaram em terceiro lugar no estado. Com isso, ganharam uma vaga para disputar o Brasileiro Sub-17. Brasileiro Sub-17. Esse terá como sede a Bahia ou não? O Recife, São Paulo? É uma chave de 4 equipes. Dentro da nossa chave ali, da Dergs, estava o São Paulo. Foi o nosso primeiro jogo aqui em Tapejara. Né? Pensa bem, São Paulo esteve aqui jogando em Tapejara. A equipe principal Sub-17 tinha 5 meninas da seleção sub-brasileira Sub-17 jogando a equipe de São Paulo, né? Enfrentando. O resultado não foi muito bom, né? Mas faz parte do aprendizado para elas, né? A experiência vale, né? A experiência vale. Aí elas foram à Bahia, enfrentaram o Vitória e depois foram a Recife enfrentar o Sport. E agora, nesse sábado, enfrentaram o Sport aqui
em Tapejara, onde ganharam, né? Um excelente resultado para a campanha das meninas, né? A gente sabe que estão enfrentando equipes de primeira divisão do futebol brasileiro, né? Então é diferente a pegada, né? Porque ali é um nível ainda das nossas meninas. É questão de treinamento, né? Não tem toda aquela estrutura. Essas meninas, né? Isso. Mas foi muito interessante por elas terem... E o mais interessante de tudo isso, né, Jorge? Que fica... foi tudo subsidiado pela CBF, essa competição. Então, as meninas tiveram condições de participar dessa competição porque a CBF bancou as despesas aéreas, transporte, porque pensa, num curto espaço de tempo, 2 viagens atravessando o país, né? Por isso a importância de um aeroporto de qualidade, como está sendo o Lauro Cortes, né? Exatamente, né? Exatamente. As meninas tiveram esse privilégio aí de fazer... a maioria delas nunca tinha viajado de avião, né? Então foi uma coisa inédita para elas. E agora o último jogo da fase vai ser em São Paulo, contra o São Paulo. Esse jogo tem data marcada já? Né? Ainda não. Tem, no próximo final de semana recebe aqui em Tapejara o esporte. No dia 13, não é? Isso. Depois... E no outro final de semana viaja a São Paulo. Muito bem. Dantas. Não, Beto, deixa eu entender. Elas são de Passo Fundo e representam Tapejara, é isso? Isso. Tá, outra coisa, são ligados sempre pela CBF, são todas federadas, ou seja, pela Liga, pela Federação Gaúcha Feminina de Futsal, né, Beto? Porque tá uma confusão esse futsal aí. Na verdade aqui é futebol de campo daí, Dantas. Essa da CBF. É campo. Esse é futebol de campo. Tá, e o público, eu tenho notado que o público tem comparecido, né, Beto? Sem dúvida, né? O pessoal prestigia bastante o futebol feminino. A final da Série Prata, que aconteceu em Augusto Pestana, foi a final. O ginásio lá estava completamente lotado, né? Completamente lotado. E tu pensa que a craque do jogo e a escolhida melhor jogadora da Série Prata de 2025 é uma menina que joga com nós aqui de Augusto Pestana. Então, olha que legal. Até a prefeita lá fez uma homenagem muito legal lá para a menina. É aquela troca, não é? A troca de gentilezas. A menina sai daqui para jogar em Augusto Pestana, mas representa a cidade de Passo Fundo, né? Porque a menina ela tem uma idade nova, né? Então ela ainda participa de competições aqui para nós. Porque lá Augusto Pestana basicamente é o adulto lá que eles trabalham, né? Dantas. A pergunta para ti, Beto, já que nós estamos falando de futebol feminino, aonde anda, como é que está a Maria Eduarda, a nossa revelação do futebol de campo, que foi direto para o Grêmio, Beto? Olha, a Maria Eduarda é um exemplo, né? Eu digo que ela é um exemplo para toda essa nossa garotada aí que sonha jogar futebol, né? Com que idade está a Maria Eduarda? Ela nasceu em 2008, né? Ela vai completar 17 anos nesse ano, né? Em novembro. 17, é nova, né? Ela é nova, mas ela já tem uma vasta experiência na seleção brasileira. Ela já está compondo a equipe do Grêmio, claro que ela não joga ainda, né? Como na base, né? Mas no Grêmio ela já está fazendo todo o treinamento dela com a equipe principal e desce para jogar na Sub-20 e na Sub-17 do Grêmio. E ela representou o Brasil agora no Sul-Americano, né, que teve, onde o Brasil agora conseguiu a vaga para a Copa do Mundo, né? Na Sub-17. Satisfeito, Carlos Dantas? Não, eu acho que é super importante, porque a tendência é crescer o futebol feminino, principalmente em campo. E há uma grande investida da FIFA nesse sentido, para que o futebol de campo feminino cresça. E, apesar do Rio Grande do Sul não ter ido bem o ano passado, e esse ano nas competições em nível nacional, quando as equipes gaúchas não se deram bem, que o Inter e o Grêmio fizeram uma reforma geral, a Maria Eduarda estava com a seleção. Então, a sua imagem não foi queimada nessa fase que está passando por reestruturação o futebol feminino gaúcho. E ela está morando aí em Canoas, né? Mora no alojamento, né, Dantas, aí da Ubra, né? Junto com as atletas do profissional do Grêmio, né? E ela é uma menina que com 13 anos, Dantas, ela saiu de Passo Fundo. Ela teve a oportunidade de ir para o Grêmio, a família não pensou duas vezes,
Ela mudou a cidade daqui para morar vamos dizer assim, numa casa de acolhimento que tem lá em Porto Alegre, que o pessoal, tipo, pensão, assim, né? E ela, realmente, por ser menina, né, ela fez uma coisa que muitos meninos, às vezes, não têm coragem de fazer, né? Então, por isso, o reconhecimento hoje do trabalho que ela está atingindo, os objetivos dela, né? Chegar numa equipe profissional, já estar no profissional e também chegar à seleção brasileira. Maravilha, né? Bom, eu tenho uma notícia aqui, Dantas, que vai orgulhar a todos nós. BA UPF defende o título nos Jogos Universitários Gaúchos. Isso foi sábado passado em Santa Maria. A equipe de voleibol da BH UPF sagrou-se campeã dos Jogos Universitários pela 7ª vez. Representando a UPF, a equipe venceu todos os seus jogos, conquistou o título sem perder nenhum set sequer. E a vaga para os Jogos Universitários Brasileiros que acontecem em Natal. Na primeira fase, a equipe superou as representantes da Unipampa e da Universidade Federal de Fronteira Sul. Classificada em primeiro lugar no grupo, na semifinal, a vitória foi sobre a equipe da Fivale. A equipe decidiu a competição enfrentando as donas da casa, a Universidade de Santa Maria. A equipe que também disputou o estadual e nessa temporada já enfrentou BH UPF 2 vezes. O técnico Giba ressaltou, conversando com a gente, que a final apresentou as dificuldades que ele esperava, mas que a equipe pasfundense soube contornar as dificuldades. Nesta semana, a equipe inicia um novo desafio na temporada. No domingo, a equipe participa do Circuito Sesc de Voleibol Feminino, competição que a equipe defende o título conquistado no ano passado. Maravilha realmente, meu caro Carlos Dantas. Eu acho, assim, o meu sonho sempre foi ver uma equipe feminina em Passo Fundo, e o Gilberto Delaver está realizando esse sonho, a comunidade está realizando. E o vôlei está crescendo. Claro que hoje, para ter o time de Passo Fundo, não existem adversárias na categoria e modalidade delas. Esse título dos Jogos Universitários agora vai obrigar elas a montarem muito mais vôlei na competição em nível nacional, que parece que vai ser no Nordeste, e principalmente a Série C, que começa daqui, eu acho que 30, 40 dias, que abre espaço para a Série B e depois para chegar para uma Série A em termos de Liga Nacional Feminina. Aí é outro andar. Outro a única nível, coisa né? que eu não gostei da última entrevista do Beto foi ele dizer que não vão ter acréscimos de atleta. Eu tenho o mesmo do comodismo. O que tu acha, Beto? Tu que tem experiência de grupo. Não, ninguém vai sair e não chega ninguém. Não pode gerar um certo comodismo? Tem os dois lados, né, Dantas? Porque aí demonstra a confiança do treinador no grupo que tem e com isso fecha, né? A gente tá vendo esse exemplo aí, o Renato lá conseguindo fazer, vamos dizer assim, milagres na Copa do Mundo, né? Com um grupo de atletas e eu vejo que ali, acho que eles têm um grupo bem unido e acho que vai dar certo, Dantas. Vamos torcer que Passo Fundo seja muito bem representado aí. Beto, o detalhe é o seguinte, tu tem notado que a força do futebol, do futebol, do vôlei e outras competições, né? Outros níveis, inclusive, tem sido destacado por Passo Fundo. Passo Fundo está numa crescente no futebol e no esporte amador, de um modo geral. Sem dúvida, né? O esporte amador acho que nunca teve tão bem, assim, auxiliado, vamos dizer assim, tanto no nosso nível municipal, com o Fundo de Esportes que tem hoje aqui, e assim como o Pro Esporte que nós temos em nível do estado. O Giba, por exemplo, vai disputar a Superliga C através de um projeto que foi apresentado no Pro Esporte e que eles vão captar recursos para garantir as despesas dessa Superliga C que eles vão participar. A crescente do esporte amador é algo importantíssimo. A força que está sendo dada pelo governo municipal e pelo governo do estado é algo fundamental, não, Dantas? Exatamente, seu Jorge. A questão toda é a seguinte, o esporte amador, nas diversas modalidades, teve um certo atraso em Passo Fundo, porque Passo Fundo não tinha ginásio de esportes. Foi um erro crasso.
das administrações anteriores. E que agora parece que essa administração tomou o ginásio para si, estão refazendo e vão colocar o ginásio a funcionar. Aí vocês vão ver o que é surgir atletas. Aí, por exemplo, na maratona, hoje Passo Fundo já tem as melhores competições do estado, competindo com Porto Alegre. Né? O importante é revelar novos atletas. Mas tendo um ginásio multiesportivo, como é o Teixeirinha lá, que estava abandonado, eu tenho certeza que Passo Fundo vai brilhar e vai revelar muito mais atletas nas modalidades que competir. Não sei qual é a opinião do Beto, mas um ginásio é fundamental. Bons tempos quando nós tínhamos ali atrás da prefeitura o antigo ginásio, lembra? Por mais que fosse acanhado, mas existia um ginásio que era o berço das escolinhas, né? Do campeonato municipal que nós tínhamos, né? O Vila Nova começou ali, né? Pensa nos fundos da prefeitura. E realmente hoje falta essa nossa referência num ginásio municipal que possa vir atender a grande quantidade de modalidades esportivas que a gente tem. Eu estive agora visitando Sarandi, junto com o pessoal do ProEsporte, num projeto que nós temos lá, do Sarandi Futsal, e me surpreendeu lá que nós chegamos num local, Jorge e Dantas, existiam 4 quadras, um ao lado do outro, numa noite fria, acho que estava quase 0 graus, nós saímos de lá do ginásio, era 10h30 da noite, e as 4 quadras com treinamentos, com gurizada jogando, com vôlei, com um time adulto do futsal lá do ANF treinando, e também numa outra quadra Soberano treinando, ou seja, não precisou muita coisa, uma coisa simples, mas com 4 quadras e que atende a comunidade lá de Sarandi. Talvez seja um exemplo para nós tentarmos termos aí em Passo Fundo, não talvez um ginásio tão grande como o Teixeirinha, que é preciso para grandes eventos, mas talvez um espaço um pouco menor, onde a gente consiga receber e ter condições de atender toda essa demanda esportiva que nós temos aí na cidade. Ideia lançada, Dantas. Não, eu acho que tem que... Já está em bons caminhos, conversei com o secretário Gilberto, faltam detalhes para iniciar a reforma do Teixeirinha. Ele se paga, ele é uma atividade municipal, é um dinheiro público, e o dinheiro público é para isso. Por quê? Se tu investir no esporte é saúde, tu não vai precisar gastar com um postinho de saúde e nem estar correndo atrás de contrato de médico que ninguém quer assumir os postinhos. Tá aí, por isso que tem cidade que pagam caro. A falta de atendimento, porque os médicos não querem trabalhar nos postos de saúde porque pagam mal, mas se tu tiver investido no esporte, tranquilamente que a outra ponta vai diminuir bastante. Posso estar errado, principalmente quando se trata de saúde. Série A2, quem fica entre os 8 para a próxima fase da competição? Teremos 2 representantes de Passo Fundo. Tá difícil para o Gaúcho? Tá dificílimo para o Periquito do Boqueirão. Tá mais aceitável por parte do Passo Fundo? Claro que está. Está entre os 4 melhores. Nós vamos discutir este assunto e outros com o Carlos Dantas e com o próprio Beto do Vila Nova na sequência do programa depois do intervalo. Um momento só. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Nossa presença é silenciosa, mas fundamental. Quando você está próximo de quem ama e também quando fica distante. Nos dias em que o melhor lugar é a sua casa e outros em que decide explorar o mundo lá fora. Abrindo janelas para novos horizontes e revelando um universo de possibilidades para conectar você com o que realmente importa. NHNet. Toque, conecte, viva. A Comercial Zafari sempre esteve presente na vida dos gaúchos. São quase 70 anos de história crescendo ao lado das famílias, oferecendo qualidade, variedade e um atendimento que faz a diferença.
Cada detalhe importa para tornar a sua experiência única, porque aqui fazer o simples bem feito é a nossa essência. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo. Muito bem, amigos, senhoras e senhores, telespectadores, o assunto é esporte e nós estamos de volta. Conversando com o Beto do Vila Nova, Independente, com o Carlos Dantas, que é o repórter de todas as ocasiões. Vamos abrir este segundo bloco, Dantas, falando sobre o nosso futebol, o futebol da Série A2, que classifica 8 para a próxima etapa. O Passo Fundo está entre eles, é o 5º colocado no momento. O Gaúcho, lamentavelmente, está ali na 14ª colocação. Pode dar a volta por cima, matematicamente ainda assim, não é? Ainda resta esperança, mas é esperança mínima. Já o Passo Fundo, que é o 5º colocado e divide a 5ª e 4ª colocação com o Inter SM, com 16 pontos. Vamos ter o clássico da cidade no próximo final de semana. Recapitulando os resultados da rodada número 10. O Gramadense venceu o Real lá em Tramandaí por 1-0. O Santa Cruz empatou com o Passo Fundo 2-2. O Gaúcho perdeu em casa para o Veranópolis 3-2. O Esportivo perdeu em casa para o Glória da Vacaria 1-0. Lajadense e Bagé ficaram no 1-1. Aimoré, jogo que você esteve lá, venceu ao Inter SM por 1-0. União Frederiquense e Novo Hamburgo ficaram no 0-0. Na classificação, meus amigos, Aimoré é o líder com 25, Gramadense 21 logo em seguida, uma grata surpresa, vem da terceirona, o Gramadense, mas bem articulado. Veranópolis tem 18, é o terceiro. Inter SM e Passo Fundo, 4º e 5º colocados com 16. Bagé com 15, Lajadense também com 15, Novo Hamburgo com 14. E ainda com chances maiores de estar entre os 8 na próxima fase, Santa Cruz com 10 pontos somados. O que te parece, você que acompanhou o jogo do Aimoré? Aimoré me parece que está mais tranquilo, não é, do que as demais equipes. Ele e o próprio Gramadense, não é isso, Dantas? Exatamente. Para mim, a grande surpresa positiva é essa equipe do Gramadense. Claro que é primeiro ano, o grupo está unido, tem jogadores que o pessoal não conhecia, e que a partir do ano que vem, o final do ano agora, quando terminar a competição, se classificar, por exemplo, o investimento já vai ser outro, totalmente diferente. Então o Gramadense faz uma competição como acontece com todas as equipes que sobem a primeira vez, mas depois, espero, né, que tenha estrutura e principalmente dinheiro para bancar o Campeonato Gaúcho Série A, porque estádio não tem. Eles estão com o estádio ainda em construção. Se fosse jogar hoje uma competição em nível de gauchão, coisa parecida, já não poderia jogar lá. Então já começa aqueles problemas. Mas o maior problema não é o tipo como o Gramadense. Para mim, nas competições, o maior problema são esses times de franco-atiradores, né, de empresários, que não sei como que a federação deixa acontecer. Mas, no geral, a Série A2, para mim, é o legítimo campeonato gauchão. Gauchão raiz. Então, todas as equipes, não é à toa que o Santa Cruz empatou ontem. O Santa Cruz que trocou de técnico e levou para lá o Yarley Dantas, né? Sabiam que o Yarley é Dantas? Então, se reforçaram, porque o Carnê permite ainda o regulamento, e a maioria das equipes se reforçaram dessa metade em diante da competição. Então, portanto,
Não pode perder 2 pontos como perdeu o Passo Fundo ontem com o jogo na mão. Sinto muito dizer isso, mas eu sou realista. Podia até ontem praticamente ter encaminhado a classificação, mas o futebol é jogado e não adianta discutir. Agora tem que matar o clássico, vencer no clássico para ir tranquilo para a fase final dessa fase classificatória do Gauchão Série A2. O clássico é aquilo, não é? É emoção, é momento e tal. O gaúcho numa baixa, tentando a recuperação e vai buscar certamente o resultado em cima do Passo Fundo. Passo Fundo que está reforçando o seu plantel ainda, visando a próxima fase da competição. Você acredita numa virada do gaúcho ainda, meu caro Dantas? Não, eu sou realista. O gaúcho pode até empatar, pode até vencer o clássico, mas para classificar, não classifica mais, na minha opinião. E a sorte do gaúcho que não tem rebaixamento, porque uma das equipes desistiu antes. Então, com isso, o gaúcho, né, não tem equipe para cair, mas também não tem equipe para classificar. É o que eu penso. E até porque o Passo Fundo agora, ó, pega depois do jogo com o gaúcho, se quiser classificar, pega o Aimoré em casa. Uma equipe que está redondinha, toque de bola, um bom meio de campo. Tem um ponteiro esquerdo da equipe do Aimoré, Adriano Clay. Que jogador habilidoso. Bate com a direita, com a esquerda, e o meio do campo deles é muito rápido. Então, a equipe do Aimoré está redondinha e o gaúcho classificar não classifica, mas se quiser pode complicar a vida do Passo Fundo, porque se trata de um clássico. E até porque o gaúcho perdia de 3-0 e ainda conseguiu fazer 2 gols contra a equipe do Veranópolis, que vem bem na competição. São jogos distintos, não é? Essa é a grande realidade. Mas o que interessa realmente é chamar o público torcedor, Dantas. O público torcedor ainda não foi praticamente ao Vermelhão da Serra para prestigiar a iniciativa do Esporte Clube Passo Fundo. E agora, no clássico da cidade, pode mostrar e deve mostrar a sua cara. Jogo que começa às 3 da tarde, não vai haver concorrência da TV, porque o Internacional joga no sábado às 4 horas contra a equipe do Vitória, já no retorno ao Campeonato Brasileiro, e o Grêmio joga às 20 horas e 30 minutos. Tem gente chiando, dizendo que não é horário para realização de jogo no domingo, 20 horas e 30 minutos. Eu não concordo, não é? Todo horário é horário. De repente, você está acomodado na TV ali e vamos acompanhar um bom jogo de futebol, Cruzeiro e Grêmio, no domingo que vem. Será que o torcedor vai dar a resposta, Dantas? A verdade é a seguinte, é que a CBF faz um regulamento e uma tabela para o Brasil. Só que o Brasil tem vários Brasis dentro dele. É o calor em excesso no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste, e o frio em excesso no Sul. Agora nós estamos no Hemisfério Sul aqui. Então, esses últimos jogos do Passo Fundo, seu Jorge, só pinguim para ir assistir, porque 5 graus, 0 grau, só um pouquinho, seu Jorge. Tô louco, então, quase que eu vou. E os gramados foram prejudicados de uma maneira espantosa. Chuva, muita chuva, depois geada em cima da grama e, consequentemente, ficou ralinho, aí, como dá para observar. Lá no campo do Santa Cruz, como também no campo do Gaúcho aqui no Boqueirão. É prejudicial isso aí, não é, Beto? Sem dúvida, né? A federação teria que ter um entendimento com as equipes, né? Porque a gente viu o estádio, por exemplo, do Esportivo lá, horrível, o campo impraticável, né? O gaúcho aqui, se chover, fica ruim de jogar, né? Então, se às vezes tem uma previsão de muita chuva, teria que haver um bom senso, né? Mas, jogo da federação não se altera, né? O que te chamou a atenção ali nos gols lá do Santa Cruz com o Gaúcho, com o Passo Fundo, e no jogo do Gaúcho contra o Veranópolis? Dantas e Jorge, o Gaúcho estive no estádio lá acompanhando
o jogo, né? E realmente o Gaúcho foi infeliz no resultado. O 3-1 não diz o que foi o jogo. O Gaúcho teve muito mais presença ofensiva, teve oportunidades de gol e infelizmente algumas falhas individuais, né? Se você olhar, tu vai ver as falhas ali. E, infelizmente acaba o Gaúcho saindo com mais uma derrota, né? Então o Gaúcho não merecia perder esse jogo, né? Eu acho que ele jogou bem melhor que o Veranópolis. O Veranópolis não quis jogar, ficou atrás da linha do meio de campo o tempo todo. E o Gaúcho se propôs a jogar o tempo todo em cima. E como é que saiu o terceiro gol do Veranópolis? Do Veranópolis, eu não entendi o que aconteceu com o nosso goleiro ali, que acabou ficando no chão e a bola no alto, né? A bola era dele, né? Bola dentro da área pequena do goleiro, né? Isso sem dúvida nenhuma, né? Isso desde a gurizada a gente ensina isso, né? E então, dentro da área pequena, o goleiro tem que sair. E nós tivemos isso no primeiro e no terceiro gol, né? Então, temos encontro marcado para domingo que vem, 3 da tarde, lá no Vermelhão da Serra? Sem dúvida, vai ser um grande clássico. Acho que a cidade precisa comparecer, né? Até para motivar todos esses diretores de futebol, por mais que a gente saiba que os clubes às vezes pecam em alguns aspectos, algumas coisas, né, Jorge? Mas tem gente por trás de Gaúcho e Passo Fundo lutando para que o futebol profissional se mantenha vivo aqui na cidade. E nada melhor que o torcedor comparecer no estádio para que ele se empolgue e continue fazendo com que exista o futebol profissional aqui na nossa cidade, que é muito importante para nós que trabalhamos com categorias de base. Uma rápida passadinha, Dantas, pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo é o líder ao lado do Cruzeiro com 24 pontos. Vem o Bragantino em terceiro com 23. Palmeiras logo em seguida com 22. Bahia 21. Fluminense, que decide lá a sua vida nos Estados Unidos, no Mundial, tem 20 pontos ao lado do Atlético Mineiro. Vem o Botafogo em oitavo, Mirassol em nono e o Corinthians é o 10º colocado. Vitória é o 16º e Internacional o 17º. São adversários, jogo de 6 pontos no sábado que vem, às 16 horas. O Cruzeiro defende a vice-liderança no domingo contra o Grêmio, 20 horas e 30 minutos. Nós vamos voltando então àquele assunto que interessa diretamente aqui a nossa região, relacionado com o Vila Nova Independente. Vila Nova Independente, que tem uma série de atletas e futuros atletas, como é o caso deste menino que está na tela ali, meu caro Beto. Nós queremos rapidamente informar, nós temos uma equipe com os meninos nascidos no ano de 2017, né? O Fernando pode ir passando os meninos aí para que eles todos apareçam na tela, né? Essa turminha aí vai viajar para o Rio de Janeiro, vão passar agora uma semana lá, viajam no próximo sábado, vão disputar uma Copa Internacional da Iber Cup. E olha que legal, eles vão enfrentar na primeira fase já a equipe do Flamengo. Né? É uma equipe, tem o Vasco também participando dentro dessa competição, tem uma equipe do Equador, né? E é muito interessante que esse grupo aí de atletas se transformou numa grande família. A gente tem acompanhado o trabalho dos pais, os pais se juntaram, se uniram, fizeram diversas ações. Nesse final de semana eles fizeram um campeonato com 8, 12 equipes participando ali para arrecadar recursos para custear essas despesas da gurizada. E fizeram rifa, fizeram campanha de arrecadação de brindes, coisa e tal. Então foi muito legal. Então pensa bem, a gurizada vai ter uma oportunidade de estar no Rio de Janeiro, né? Sair do nosso frio aqui para ir para o calor do Rio. Vão passar uma semana lá, né, disputando uma competição. Então eles não vão somente a passeio. Claro que vai ter o passeio, né, Jorge? Esses meninos que estão na tela também? Todos esses que estão aparecendo agora aí, individual, né, que são a turminha que vai estar nos representando no Rio de Janeiro. Então a gente fica muito contente por esse envolvimento das famílias, por terem propiciando isso para os seus filhos, né, e que sirva de exemplo para as demais categorias que a gente tem dentro do Vila, para que a gente consiga, além de levar para Rio de Janeiro, continue fazendo nossas viagens para fora do país, como a gente tem Espanha para ir o ano que vem, temos França para ir o ano que vem. Então são competições que a gente já está no nosso calendário para 2026, que a gente vai oferecer para as nossas equipes de competição que nós temos aí dentro do Vila Nova. Pai, mãe, padrinho, vizinho e tal, todo mundo motivado então. Todo mundo motivado e participando e de certa forma colaborando. A gente viu as vós, tinha uma bisavó lá no ginásio agora nesse final de semana que eu tive presente,
prestigiando o neto dela jogando nas escolinhas lá. Então isso é muito legal, o envolvimento das famílias quando isso acontece, né? Então fica aí o nosso reconhecimento e parabéns a esse grupo de pais aí que está propiciando essa viagem para a garotada aí. E junto ali também o Fernando está passando algumas fotos de torneios que a nossa gurizada participou na cidade desse final de semana, onde ficaram campeões, foram diversas competições que nós tivemos na cidade, teve em Erechim, teve aqui no ginásio Notre Dame, teve ali no ginásio da Moron Society, e envolvendo não só as nossas equipes de competição, mas as nossas escolinhas, né, que é o berço das nossas equipes de competição, né? Então a gurizada aí se divertiu esse final de semana aí com muitas atividades. Dantas. Eu quero cumprimentar o Beto, né? Porque esse trabalho que está aparecendo do Vila Nova, eu não tinha dados da história do Vila Nova, não é de hoje. Depois de 20 e poucos anos, 15 anos, começa a colher os verdadeiros frutos e a importância na formação dessa gurizada. E a cultura que vocês estão ensinando, Beto, que eles não apareçam para dar entrevista na TV só quando ganham. Aí quando perdem, faz que nem um avestruz e enterra a cabeça na areia. É o que a gente vê em determinados casos aqui em Passo Fundo. Quando estão ganhando, beleza, entrevista. Quando perdem, não sabem justificar ao seu patrocinador, ao seu torcedor, por que perderam, o que aconteceu. Então, essa formação que vocês estão fazendo também serve para esse tipo de cultura no futuro. Parabéns. Antes de encerrar isso, Jorge, me dá o tempo que eu tenho um pitaco para dar no ar aí. A gente tem tempo ainda de bater nessa tecla aí. Nós estamos com 9 minutos ainda para conversar com o Beto, com o Dantas e dar satisfação também aos telespectadores, né, que nos acompanham em todos os programas. Graças a Deus nos acompanham pelo canal 26 e pelo canal 526 em HD da sua TV Passo Fundo. Beleza a produção das fotos que estão sendo mostradas ao telespectador aí. Estão de parabéns o pessoal lá do marketing do Vila Nova Independente. Agradecemos as palavras do Dantas e claro, né, Dantas, o resultado sempre é importante, né, mas nós trabalhamos com formação de cidadão, né, que isso é o legado que vai ficar. Essa garotada que hoje está aqui fazendo uma atividade esportiva, com certeza vão ter vários benefícios ao longo da sua vida. Temos aí também, aproveitando os patrocinadores aparecendo, né? Mas o envolvimento com essa garotada é fantástico, né? Muito obrigado por ter exposto nossos patrocinadores aí, Fernando, porque isso é importante. São as empresas hoje que nos apoiam e dão um toque especial em todas essas atividades que a gente desenvolve, principalmente nos projetos sociais, né? Hoje nós seguimos forte aí e deixo um convite hoje no ar aí para todos os pais que estão nos assistindo, porque venham para nossas escolinhas, venham participar. Temos as escolinhas que são aquelas escolinhas que o menino vai lá e vai ter um custo de mensalidade, mas também temos nossos projetos sociais, onde o menino vem treinar com nós, é o berço onde saiu a Maria Eduarda, por exemplo, e de tantos outros meninos que estão aí encaminhados para jogar nas nossas equipes de competição, que são projetos sociais gratuitos na nossa cidade. São 23 locais, Jorge. Então, o menino que quer praticar futebol e não tem condições, não tem uniforme, não tem problema. Vem para um projeto social, nós oferecemos o treinamento gratuito, oferecemos o uniforme para eles. E em alguns casos, a gente consegue doações de tênis e a gente repassa para essas crianças que às vezes também não têm o seu tênis ou a sua chuteira para jogar. Então, um trabalho muito legal que a gente desenvolve dentro do Vila, né? E temos uma novidade também. Logo vamos trazer um brinde para vocês aí diferente, que é um pão produzido por atletas dos nossos projetos sociais, né? Que é algo que não tem nada a ver com esporte, mas envolve cidadania, né? E, então a gente montou lá no bairro Jabuticabal uma padaria, né? Com forno, cilindro e material. Onde funciona? No ginásio do PPV. Lá no bairro Jabuticabal. Uma vez por semana tem uma produção de pães, né? Coisa, né, mais para a gente ensinar as crianças e também eles aprenderem a fazer o pão e eles oferecem para os seus colegas, eles consomem lá, né, como lanche daí. Essa dá alguma receita para o Vila Nova Independente ou não? Não tem receita, só o social, né? E a gente agradece aí o projeto Mão na Massa, que foi um grande incentivador, diz, Beto, cria isso aí que vai ser legal dentro do clube. Criamos, né? Então tem a Vera ali do Lar Emiliano Lopes que nos incentivou, junto com o seu marido, né? E a gente segue aí hoje com essa padaria aí, em pleno vapor aí para tentar levar um pão
brinde diferente, né? De parabéns, portanto, pela iniciativa que vem da Dona Vera, mas que tem a colaboração direta do Vila Nova Independente, né? A participação direta do Vila Nova Independente, meu caro Dantas. Olha, né, cada vez eu mergulho mais dessa equipe comandada pelo Beto aí. É a Dona Vera e o esposo dela, né? Porque ele também tá junto com o nome dele, Beto. Não lembrou? Bola. Peraí que eu já te digo aqui. Tá, quando tu lembrar, tu me fala. Mas eu acho que a ideia é muito boa. Mas o pitaco que eu quero dar, seu Jorge, olha como o futebol é fora do comum, é fantástico. Pois sabe quem é que quer conhecer o Renato Portaluppi? José Mourinho. Quer saber quem é esse treinador atrevido que vai com um time simples, dá um arrozinho com feijão e um pouquinho de sal e faz o crime nos times mais poderosos do planeta, pelo menos em termos financeiros. Então, o Renato não é nada daquilo que aparece na TV, de irreverente, nojento. Ele é o cara mais humilde que tem. E ele, pela humildade dele, conseguiu o que está conseguindo com o Fluminense. Por que o Flamengo e o Palmeiras não chegaram? Porque não foram humildes. Não reconheceram que suas equipes são inferiores tecnicamente. Deu no que deu, foram eliminados antes. O Renato sabe que não tem time suficiente. Jogou fechadinho, só no contra-ataque. Então, o futebol não é para qualquer um. É para aqueles que pensam também, né, Beto? Eu tenho comigo o seguinte, Beto, nessa análise aí. Não pode se jogar contra um time europeu. Se jogar, ou seja, esperar, é fundamental. E o Renato fez isso em todos os jogos do seu time, o Fluminense. Aquela igualdade de condicionamento físico, preparo individual e tal, é completamente diferente do futebol europeu para o futebol brasileiro. Sem dúvida, né? O Renato vem comprovar, né? A gente que acompanha o Grêmio aqui, que ele estava mais perto, né? A gente sempre via, né? O Grêmio às vezes com um time ruim, mas conseguia estar chegando lá entre os primeiros colocados lá também teve dificuldades para chegar, né? Para se manter. Para se manter, claro. Teve alguns anos. Mas o Renato fez um trabalho fantástico no Fluminense dentro dessa Copa do Mundo, né? E surpreendeu a todos, né? Exatamente. Acho que era o patinho feio e hoje virou o melhor clube brasileiro, né? Vamos responder a pergunta do Dantas aí, que ele fez a você, se você for certo. Então, Dantas, ali tenho aqui em Passo Fundo o projeto Mão na Massa, que é lá no Lar Emiliano Lopes, e eles fazem esse trabalho aí de padaria e coisa e tal. Então é a Vera e o Sérgio, né? O Sérgio é um instrutor, né? Ele vai lá, dá uma aula de como preparar o pão e a gurizada depois toca a padaria, né? Esse é o objetivo dele. Não é que ele fique sempre lá, ele vai lá, ensina e depois a gurizada que se vira, né? Excelente, parabéns, eu não sabia desse projeto. O primeiro dia que eu estiver aí em Passo Fundo, qual é o dia dos pães lá que eu vou lá visitar, né? E fazer uma matéria especial, Roberto? Geralmente é na sexta-feira. Muito bem. Parabéns. Muito bem, nós já estamos chegando ao ocaso do programa de hoje, não é? Que teve os mais variados assuntos e os debates relacionados com a Série A2, com o voleibol, com o Vila Nova Independente, que era o prato principal do programa de hoje. Você teria mais algum detalhe, meu caro Beto, ou era mais ou menos isso, por enquanto, de parte do Vila Nova? Não, era isso aí, trazer as últimas notícias aí do futebol feminino, né? Da participação no Brasileiro, das meninas sub-17, dos torneios das nossas escolinhas, da nossa equipe que está viajando agora para Ibercamp, no Rio de Janeiro, que vai ser um torneio fantástico para a segurizada, né? Pensa uma semana lá no Rio de Janeiro. E beleza. Competição e férias para eles. Muito bem. Os nossos agradecimentos por sua participação, por ter acolhido o nosso convite. Sabe que a TV é nossa e nós estamos à sua disposição, como das demais equipes amadoras de Passo Fundo e da grande região do Planalto. Dantas. Aquele abraço, parabéns mais uma vez pelo trabalho aí, Beto. E tô ligado, se Deus quiser, vamos ter grandes jogos, né, da Série A2. Só que o Passo Fundo não pode deixar escapar a vitória, como deixou escapar no último fim de semana. Tenho certeza que o seu treinador pegou deu uma pegada na gurizada e vamos ter um grande jogo. Agora é com você, torcedor. No clássico, não lotado, mas quase lotado, o Vermelhão da Serra.
Aquele abraço, tchau, tchau. Muito bem. Foi a participação do Carlos Dantas relacionado com o Clássico da Cidade, que será realizado no próximo final de semana, no próximo domingo, 3 da tarde, lá no Vermelhão. Beto, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado pela presença, por estar nos convidado para vir aqui. Agradecemos muito e é sempre importante para nós aí dizer as ações e as atividades que o Vila Nova desenvolve aqui na nossa cidade. Um abração ao Vila Nova, ao Independência, aos seus colaboradores, aos seus dirigentes, aos abnegados que voluntariamente vão lá e emprestam a sua colaboração para o Vila Nova Independência. Todos então ao Clássico da Cidade, mas apenas para lembrar, a vacinação continua contra a gripe e influenza, a vacinação continua como reforço do Covid-19 que anda agraçando e levando vidas. Nós queremos que você fique do nosso lado. Portanto, nós amamos vocês e aí está a nossa recomendação. Vacine-se para ficar conosco aqui no programa. O nosso abraço, muito obrigado e até a próxima. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Nossa presença é silenciosa, mas fundamental. Quando você está próximo de quem ama e também quando fica distante. Nos dias em que o melhor lugar é a sua casa e outros em que decide explorar o mundo lá fora. Abrindo janelas para novos horizontes e revelando um universo de possibilidades para conectar você com o que realmente importa. MHNet. Toque, conecte, viva. A Comercial Zafari sempre esteve presente na vida dos gaúchos. São quase 70 anos de história crescendo ao lado das famílias, oferecendo qualidade, variedade e um atendimento que faz a diferença. Cada detalhe importa para tornar a sua experiência única, porque aqui, fazer o simples bem feito é a nossa essência. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo.